Boa noite, Gil. Oi, Tudo tio. bem? Tudo jóia? Como é que tá as coisas? Tudo tranquilo? Tudo Ó, tranquilo, graças a Deus. expectativa grande para estar conversando com você mais uma vez. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. A gente que agradece aí a sua participação aí com a gente mais uma vez. E é sempre bom, né? A gente estar falando sobre saúde, segurança do trabalho, esse ramo seu aí do offshore, que é um ramo que desafiador, né, Gil? Muita coisa, né? O ramo offshore tem vários percalços, né? Vários obstáculos, e que o trabalho no mar, no alto mar, é desafiador. Tem um pessoal que está começando a entrar aí, a Dayana. Muito obrigado, Dayana. A Penha Dourado. O Marcelino, a Yasmin, o pessoal está começando a chegar aí, Gil. Ô, Gil, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a sua participação. Para a gente é sempre bem-vindo ter profissionais aí da sua envergadura, do seu conhecimento, para a gente debater temas relacionados à segurança do trabalho, relacionado à saúde mental, relacionado também à liderança. Você que já atua há muitos anos aí vai ter a oportunidade de falar da sua experiência profissional, que eu acho que é fundamental nessa live aqui. É um profissional do ramo operacional de liderança, mas que sempre teve a segurança do trabalho como prioridade durante as atividades, as oportunidades que eu já tive aí de conversar com você, tanto pessoalmente quanto também, né, de forma remota, mostra que você é um profissional que preocupa com a saúde e segurança das pessoas que você lidera. Isso é muito raro, às vezes, né, no ramo, né, de liderança, e a gente precisa de disseminar isso. Então, agradecer mais uma vez. E já vou falar um pouquinho de você aqui. Essa live nossa, ela é ao vivo, depois ela vai ficar também disponível no YouTube, pessoal, e compartilhando. O Gil Smithberg, tem um nome difícil, né, Gil? Isso, Schmidberger. Gilson Smithberg, conhecido como Gil, mas é líder de conversa, é técnico em segurança do trabalho, com ampla experiência em movimentação de cargas, planejamento de operações e também formação de equipes no ambiente desafiador em plataformas marítimas. Então, quando se fala aí em formação de equipes, é uma responsabilidade muito grande. O tema nosso hoje é o papel da segurança do trabalho na saúde mental no ramo offshore, embarcado. E quando a operação aí exige um foco total, o risco constante e zero não pode permitir margem para erro, pode ser fatal, né, Gil? Um risco crítico. São vários riscos críticos aí que você tem a oportunidade de estar gerenciando. A gente vai falar da realidade de segurança do setor offshore, os impactos psicológicos, o que acontece quando a cultura de segurança ignora a saúde mental, principalmente nesse ramo também, como líderes podem influenciar positivamente o comportamento e equilíbrio emocional da sua equipe. Então, você que está conosco a partir de agora, que vai chegar, o Antônio Moreira, a Cláudia, a Alana, o Breno, sejam muito bem-vindos. Podem fazer o seu comentário, a sua pergunta, mandar a sua pergunta aqui para o Gil, que vai ser muito bem-vindo. Gil, qual que é a sua expectativa para essa live de hoje? Bastante positiva, né? Porque é um tema muito atual, né? NR1 esse ano sempre houve a questão da segurança psicológica, mas nesse ano, né, tá se colocando mais forte, né? E por lei, né, a NR1. Então, a saúde mental do trabalhador é uma coisa super importante, né? E vital para as operações, tanto onshore como offshore. E estou com uma expectativa muito boa, né? E bastante animado sobre esse tema. Gil, eu gostaria agora de aproveitar, agradecer o pessoal que está chegando aí e que deixar um espaço inicial para você falar um pouco aí da sua experiência, que é uma experiência muito grande, são vários anos. Fala um pouquinho de quem que é o Gil, de como que começou aí esse trabalho no ramo offshore, embarcado. Dá um resumo para a gente aí, é lógico que são muitos anos, mas fala para a gente aí quem que é o Gil, pessoalmente também, principalmente profissionalmente. Então, eu comecei em 1988, bastante novo, entre 18 e 19 anos.
E tudo para mim foi uma experiência assim, bem impactante. Meu primeiro embarque foi durante o incêndio estava ocorrendo o segundo incêndio da plataforma de enxova em Macaé, tá? O navio que eu fui trabalhar, fui embarcar, primeiro embarque, né? Logo de cara, ele estava combatendo ali o incêndio, né? Na plataforma de enxova em Campos. E isso foi bastante impactante para mim, né? Devido à experiência de um novato, né? Um novato na época, ele já está encarando uma situação de risco, né? De estar ali em volta da plataforma de enxova. Quem quiser e ter curiosidade de saber sobre esse incêndio, tem material no YouTube, uma reportagem do Henning, um repórter da Globo na época, que ele fez uma matéria muito boa e você encontra no YouTube, né? Sobre a plataforma de enxova, o incêndio da plataforma de enxova. E nesses anos todos eu sempre fui mirar em uma coisa, né? Nas pessoas experientes, né? Então, eu novato, você sempre tem de ver o exemplo, o bom exemplo, né? E isso que eu fiz, né? Mirei nos meus líderes, primeiros líderes, né? Do navio. E assim eu fiz. E na minha carreira, sempre prezando o quê? Pela minha integridade física e a dos colegas. Porque a bordo, você não só vê a sua segurança, como também tem que ver do colega, né? E são 37 anos de offshore. E eu sempre digo que a gente nunca sabe tudo. A gente sempre vai aprendendo. Cada dia que a gente embarca é um aprendizado novo. A gente nunca deve falar, eu sei tudo. Isso aí não pode fazer parte do vocabulário. São quase 4 décadas aí de experiência dentro desse ramo, então, com certeza, uma experiência muito grande. E quando se fala dessa experiência embarcada, aí, Gil, o que você, quando a gente fala da segurança psicológica, dos riscos psicossociais a bordo de uma plataforma, é lógico que hoje a norma, né, chegou em R1, essa mudança, né, foi adiado para o ano que vem, mas nós, como os profissionais de segurança, a gente já tem que começar a trabalhar, né, isso já era para estar trabalhando isso há muito tempo e de forma geral a gente procura fazer esse trabalho, mas agora quando vira uma obrigação, é importante para as empresas entender que isso é fundamental, né, se preparar, ver a saúde mental do colaborador. Como é que é isso embarcado? O que você já presenciou? O que significa para você saúde mental dentro de uma plataforma? Então, em alto mar, nós estamos isolados, né? Ficamos semanas, né, isolados, né, confinados. E isso, o que significa, né? A gente tem de ter uma condição de trabalho em que a gente se sinta seguro, confortável, para poder admitir um erro, você fazer propor uma melhoria, você também alertar sobre um risco, né? Você está confortável para isso, né? Então, saber que você vai ser ouvido sem punição, nenhum tipo de julgamento por parte da liderança ou dos colegas, né? Acho que é super importante isso, né? Porque o desafio de estar ali já no confinamento é muito grande. Então, só quem está lá dentro mesmo que pode sentir, né, o quanto que é difícil você ter problemas fora no seu particular e você está ali dentro encarando o seu trabalho, que também tem problemas. Então, esse ambiente tem que ser um ambiente confortável, tem que ser um ambiente de segurança psicológica, em que te dê todas essas ações, né, essas condições de você poder se sentir num ambiente seguro. Certo. Ô, Gil, e geralmente como é que funciona esse período embarcado, esse período de descanso, de forma geral? Como é que funciona isso? O período que a pessoa fica embarcada, o período que fica descansando? Sim, a bordo são 12 horas, né, que são trabalhadas. Você trabalha 12, folga 12. Tem os turnos de meio-dia a meia-noite ou meia-noite a meio-dia. Também tem alguns profissionais que trabalham de 6 às 18 e 18 às 6. Tá? E nisso você fica nesse tempo embarcado, dos 21 dias, ou 14. Tem pessoas que ficam 28 dias,
tem profissionais com 36 dias, depende muito da categoria, né? E você fica o mesmo tempo que você ficar embarcado, você fica de folga em terra. 21 por 21, 14 por 14, ou 36 por 36. Mas muitas vezes, quando depende de uma aeronave, por exemplo, né, de você desembarcar e o mar está ruim, que acontece muito, né? Principalmente nessa época do ano, né? O mar dá uma virada e nos navios, principalmente, né, acaba cancelando, né? Acaba cancelando os voos, né? Então você acaba ficando menos tempo em casa, mais tempo embarcado. Certo. E dentro desse ramo offshore, geralmente você tem ali uma pressão, às vezes, por resultados, né, daquela embarcação. E como é que você percebe, né, a gente falando de segurança psicológica, essa questão da performance pelo resultado e também ter essa segurança psicológica das pessoas? Porque você falou aí que a pessoa tem um repouso, mas ela está embarcada. Então não deixa de estar ali naquele ambiente de trabalho. Como é que você avalia essa questão? Comparando a questão da segurança psicológica e a performance para o resultado, que é importante para toda empresa. Então, quando a equipe se sente segura emocionalmente, né, os profissionais são mais atentos, né, comunicam os riscos com mais clareza, trabalham com mais foco, né? Essa é a realidade. Quando ele fica com medo, com receio de algo, de alguma represária, ele bloqueia a comunicação e para atividades que são críticas, pode ser fatal. E são muitas manobras críticas que tem a bordo na área offshore, tanto em plataformas quanto nos navios, né? Então, isso é questão de que a equipe toda tem de estar equilibrada emocionalmente. Esse eu acho que é um fator super importante e vital para se fazer uma comparação, né, sobre essa questão do processo da pressão, né, da performance, e também de você estar bem emocionalmente, né? Então, isso que é importante fazer esse trabalho do equilíbrio entre as equipes, né? O trabalho de equilibrar a equipe emocionalmente, né? Porque a equipe equilibrada emocionalmente, com certeza, e de forma tranquila e natural, o resultado vai ser bom e a performance vai vir junto. Ô, Gil, agora é interessante que você falou da questão do equilíbrio emocional, isso para qualquer atividade que um colaborador vai realizar, porque a gente sabe que a maioria dos acidentes acontece por decisões que a gente toma equivocadas, né? O comportamento humano, com certeza, é a grande causa dos acidentes ainda. E a gente precisa de reduzir isso e, com certeza, a saúde mental tem tudo a ver. Eu queria que você falasse um pouco como que um pouco da sua função hoje de líder, como é que é a profissão sua hoje, qual que é a nomenclatura dela, como é que é a classificação dela hoje, quantas pessoas que você lidera, como é que você faz esse trabalho, por exemplo, de pessoas que às vezes ali tem que relatar algo do ambiente que ela precisa, que é para a segurança dela, mas ela também, de repente, ela se sente pressionada ali e tem receio de fazer aquele relato. Como é que você faz esse trabalho com a sua equipe para você ter a supervisão, de fato, do que está acontecendo, não só relacionado... A gente hoje, quando somos profissionais de segurança, preocupa muito com a questão do que é físico. E hoje a gente está pensando muito na questão do mental, né? O que passa na cabeça do ser humano para ele tomar uma decisão que não seja segura. Como é que você trabalha isso hoje? Não sei se a pergunta foi muito longa. Não, deu para... minha função, né, é líder de convés. Geralmente são 8, 9 pessoas nas equipes, né? Uhum. E você tem de trabalhar, né? Você tem de trabalhar com essas pessoas de forma equilibrada, de ter as pessoas coesas, né? E isso é muito difícil, né? Porque no ambiente offshore você lida com pessoas de todas as partes do país, né? Tem pessoal da Bahia, pessoal de Minas, Espírito Santo, São Paulo, e aí vai. E também tem pessoas estrangeiras, né? Particularmente lá nas equipes, né? A gente chama de líder de convés ou deck leader. O que acontece? Essa questão de você filtrar a pressão que vem de cima, tá? Mas hoje a gente tem líderes que lidei, né, com bastante líderes
que são engenheiros, né, que às vezes passam o comando, enfim, tem um projeto executivo para ser feito, em que isso é muito bem trabalhado já, né? Eu já trabalho com eles e passo lá para a equipe. Isso é super importante, né? Temos líderes também da parte superior, eles consigam também entrar também nesse alinhamento da segurança psicológica, né? E muitas vezes também você lida com um certo tipo de situação, por exemplo, um operador está com um problema familiar, e às vezes ele não se abre diretamente com o líder, tá? Ou com o encarregado. Mas eu sempre deixo claro do seguinte: alguém tem um problema, converse com a pessoa que está mais próxima. Sempre tem alguém mais próximo, né? Não é isso? Aquela pessoa que você se abre melhor, né? Então, é nisso aí que chega a vários tipos de problemas, vários tipos de situações que a gente, no dia a dia, se você olhar para a pessoa, por isso que é importante o líder conhecer a equipe. É muito importante. É fundamental, né? O líder conhecer a sua equipe. De você olhar para aquela pessoa, opa, esse cara não está bem, tá? Então, quando não há essa resposta ao porquê aquela pessoa está com problema, ele sempre se abrir, e eu dou essa abertura, né? De ele falar com a pessoa mais próxima e chegar, né, à liderança, o que está acontecendo. Porque o colaborador que não está bem emocionalmente, vai acontecer algum tipo de problema. Tanto pode acontecer com ele, quanto também pode causar algum tipo de incidente com algum colega. Isso aí que você está falando é importante, porque geralmente você tem que detectar isso quando tem a embarcação, né? Porque o colaborador fica em casa ali, às vezes está com algum tipo de problema, pode ser vários, e depois, né, embarca e geralmente você já vai sentir isso, né? A forma com que a pessoa apresenta ali para trabalhar, se ela já tem algum, pela reação, pela forma com que ela chega ali no ambiente ali, você já consegue detectar. E aí a gente vê que esse trabalho embarcado, ele exige ali um desempenho físico também e mental. Como que a gente consegue equilibrar essa questão aí do bem-estar emocional da equipe? Porque não é só um indivíduo, ele é uma equipe de forma geral. E às vezes um indivíduo que não está bem, ele pode, digamos, contaminar a equipe inteira. Como é que você faz para equilibrar isso, Gil? Muito diálogo. E muito feedback, né? Você dá o feedback também, né? É super importante também o líder, ele dá o feedback para o seu liderado, né? Porque aí a gente consegue identificar e consegue ter um envolvimento melhor com a sua equipe, né? Porque a saúde mental, a gente tem de pensar em duas situações, né? Tem hora de brincar, né? E tem hora de fazer o trabalho, né? Então, muitas vezes, o colega quer brincar numa hora, num momento inadequado, correto? E nem todas as pessoas levam uma brincadeira, né, de uma forma tão... Cada um tem uma personalidade, né? Então, acho que é muito diálogo, é conversar bastante com a equipe, ser bem claro, transparente. O líder não é só pegar o rádio, não é só pegar o rádio e ir lá para o convés trabalhar, tá? É isso. O líder, ser um supervisor, ele tem várias funções. Então, para a pessoa ser escolhida um supervisor, não é só porque, não, fulano trabalha bem, não. Tem de ver vários fatores, são vários fatores. O interpessoal é super importante. Acho que é um dos mais importantes, né? Numa escolha de um líder, um supervisor, é a questão do interpessoal da pessoa. Porque nisso aí ele vai trabalhar, saber trabalhar. Já imaginou um líder, um supervisor que não sabe lidar com a sua equipe? A equipe vai para um lado negro, né? Um lado obscuro. E quando você trabalha bem, né, o equilíbrio, né, você performa a equipe, né? Você consegue identificar essas situações que são, às vezes, pequenas, mas que são super importantes para o desenvolvimento, né? E para a atuação do colaborador ali no seu dia a dia. O Wellington Maravilha está falando aqui que desenvolvimento em treinamento é a base. O pessoal comentando aqui, ó, está falando que saber o momento de retirar a pessoa de determinada atividade também
é um comentário bastante interessante com relação a isso aí. E a gente percebe, né, Gil, que hoje muitas empresas já estão, apesar da NR1, que quando ela trata ali dos riscos psicossociais, entrar em vigência em 26 de maio, né, há 3 dias atrás, já está entrando em vigência, foi postergado para 1 ano, de forma oficial pelo Ministério do Trabalho. Mas grandes empresas, aí, grandes organizações já fez esse trabalho desse levantamento dos fatores de riscos psicossociais, já estão trabalhando com os treinamentos, entre outros procedimentos que são importantes. E essa questão da liderança, ela é uma das situações que mais vão pegar, né? Com a experiência também que eu tenho, eu percebo muita liderança dentro das organizações, né, que ali não tem um preparo adequado para lidar com o colaborador, para acalmar um colaborador ali que tem, às vezes, um problema até fora da organização. E isso é fundamental porque o ser humano, é lógico que a gente fala do ambiente de trabalho, a empresa ela tem que ter ações para tratar o ambiente, não o indivíduo é importante também, mas ela tem que preservar principalmente o ambiente para não adoecer ninguém naquele ambiente ali, mas ferramentas também que possam, campanhas também que possam ajudar nessa questão aí de que alguma pessoa possa ter um problema fora do ambiente de trabalho, a empresa possa também ter a oportunidade de ajudar nisso. E como é que, quando a gente fala de sinais, é lógico que você falou de conhecer cada um, 9, 10 pessoas ali, não é tão difícil de você conseguir enxergar isso, mas o líder tem que estar preparado para isso. Hoje a gente sabe que muitos líderes assumem a posição de líder dentro de uma organização por fazer bem o seu trabalho, mas ele não é preparado para isso, para ser um líder de fato. Quais sinais que você observa quando um colaborador, por exemplo, está sob pressão psicológica boa? Né? Como você age nesses casos? Como é que você faz para identificar isso? Porque também, apesar de você ter que observar os colaboradores ali, você tem as suas outras obrigações, além de liderar a equipe, você tem as outras demandas. Como é que você faz esse tipo de trabalho? Então, eu sempre procuro, e o líder, né, sempre tem de melhorar, né, a melhoria contínua, né. Durante os anos eu tentei sempre melhorar, aperfeiçoar, né, a gente não é perfeito, né, a gente está sempre em busca da melhoria. Mas, por exemplo, uma coisa que a mudança de comportamento já aconteceu de uma pessoa estar mais isolada. A pessoa era bastante falante, enfim, né, descontraída, daqui a pouco está mais, está naquele isolamento, está... Caramba, erros que não cometiam começam a surgir, tá? Então, nesse momento, você tem que ter empatia. Você tem que se colocar no lugar do outro, né? Opa. Então, são sinais que mostram a mudança do comportamento, já é um primeiro sinal, né? Bastante importante. E uma outra situação, eu tentei levar, dinâmica de grupo, né? Trazendo de fora, lendo bastante sobre a dinâmica de grupo, justamente para tentar entender um pouco a equipe. Isso é muito importante, tá? Eu fiz lá várias dinâmicas, né? Teve uma que foi da Ilha Deserta, não sei se você conhece essa, mas... Ilha Deserta? Conta pra gente aí, ué. É a dinâmica da Ilha Deserta, que não deu muito certo, não, tá? Mas bom, o que aconteceu? Eu reuni a equipe e o seguinte, falei, olha só, vocês entre si, né? Vocês olham, cada um olha para o seu companheiro, né? Para o seu colega de equipe, e eu vou pegar aqui um papelzinho e vamos lá para a Ilha Deserta. Ilha Deserta, você está com um barco, né? Então olha para cada colega, qual o colega que você levaria com você? Só pode sair você e mais uma pessoa. Qual o colega que você levaria contigo? Né? E quem você deixaria na ilha? Bom, na hora de levar, né, foi bem democrático, foi bem dividido, né? Foi bem legal. O grande problema foi na hora de deixar na ilha deserta. Sabe, quem se deixar na ilha deserta, né, dificilmente vai ser resgatado, né? Então, eu pegava lá o papelzinho e começava a ler. Falava, galera, agora vamos ver o colega que vai ser o mais votado para ficar, né? Quem é que vai ficar na ilha deserta. Rapaz, aí o que aconteceu? Fulano de tal,
cicrano, cicrano, cicrano. Aí o cara já começou a ficar meio... Pô. Aí quando abriu outro papel, o quarto papel, o cara já falei o nome dele, ele, opa. Schmidt, para, o mesmo. Foi unanimidade. Quase, praticamente. Ele não deixou nem mais abrir mais o papel pelo seguinte. Eu falei, não, Schmidt, eu já sei já que o pessoal não gosta de mim, o pessoal da equipe não gosta de mim. Não, os caras estão querendo que eu morra. Eu falei, não, cara, não tem nada disso que você vai morrer, cara. Isso aqui é uma dinâmica de grupo, não é literal para você morrer. O pessoal quer o quê? Toda a dinâmica de grupo tem um significado. Significa o quê? Seus colegas querem que você se junte à equipe, que você se integre, tem algo, né, que a gente possa melhorar. Não, eles estão querendo me matar, estão querendo me... Falei, rapaz, esse cara ficou acho, uns 3, 4 dias de cara feia, mas aí depois eu consegui convencê-lo, né? Mas, e fiz outras dinâmicas de grupo onde entendia, cara, uma situação, Márcio, que numa dinâmica eu descobri uma situação de um colaborador, né, em que ele tinha um filho, né, com um problema, tá? Que é aquela doença, né, do mosquito, né, Chikungunya? Não, é uma doença, eu esqueci agora o nome, né, que a criança realmente fica numa situação, ela já nasce, né, o recém-nascido, né, ele fica com um problema, né, com um problema aí que os pais têm de cuidar, né, com muito carinho e muito cuidado, né, e dentro dessa dinâmica de grupo, ele acabou se abrindo, né, era uma pessoa nova na equipe. Então, esse tipo de ferramenta, né, é muito importante, que às vezes você descobre uma situação familiar que a pessoa não quer se abrir, né? Alguns abrem, outros não. Então, são ferramentas como essa que são importantes, né, de você conhecer a equipe e de você saber lidar com o emocional. O pessoal está comentando aqui a microcefalia, zika. Obrigado. Exatamente. Agradecer aí o Wellington aí que falou. A microcefalia. Agradeço. E a chikungunya também é do mosquito, a zika também. São várias do mosquito, hein? São várias. Então, nisso aí você descobre o quê? Que a pessoa tem um problema, né? Depois ele se abriu, né? E outras pessoas de outras equipes também acabaram com essa atitude, né? Acabaram também se interagindo mais, conversando mais. Isso é super importante. A saúde mental é muito mais importante que qualquer pessoa possa se imaginar. É importante você estar falando, Gil, esse exemplo que você deu aí, que tem a ver com a inteligência emocional da equipe, né, do colaborador. Até a Tami está comentando aqui que abordar esse tema com a equipe faz com que eles fiquem alerta aos sinais dos companheiros. Agradecer o pessoal que está entrando aí, quiser mandar pergunta, comentário, pode ficar à vontade. Como é que essa questão da inteligência emocional, como é que você trabalha isso com a equipe? Porque isso que você fez com um colaborador lá que foi o centro ali das atenções ali, né, de forma negativa, né, no caso da Ilha Deserta, como reverter isso, né? Como é que você faz esse trabalho para fazer com que as pessoas, que dentro de um ambiente offshore, embarcado, tem que ter uma inteligência emocional só de estar ali no ambiente. E aí você ainda tem ali algumas atividades que são críticas, içamento carga, às vezes atividade em altura, atividades a quente. Então a pessoa tem que ter uma inteligência emocional para fazer esse tipo de atividade. Como o líder faz para gerenciar tudo isso? E para conseguir fazer com que a pessoa tenha essa inteligência emocional, que não é algo fácil para a gente hoje no dia a dia. Vou te falar, é barra, tá? É difícil. Primeiro que você tem de lidar, o líder tem de lidar com a própria inteligência emocional. Tá? Ele tem que estar bem. Ele tem de estar ciente de que ele vai ser o exemplo. Né? Porque as pessoas seguem a sua liderança, por exemplo. Tá? E isso, a pessoa tem que estar bem. A pessoa tem que estar bem emocionalmente. E muitas vezes o próprio líder não está bem, mas ele não pode expor, né? Muitas vezes, por quê? Porque senão ele vai
o negócio vai desenrolar, né? Vai ficar meio estranho, né, o negócio. Então, assim, é super importante o líder estar bem. E nessa convicção de você estar tentando ver, né, as questões do dia a dia, as pessoas, opa, aquela pessoa ali, pô, fulano não tá legal, não tá legal hoje, né? E você saber também ter o bom senso de não colocar equipamentos que possam tirar a atenção dele, né? E nisso pode causar, porque ali, como você falou, tem movimentação de carga, ali é o mar, está no mar, está balançando. Plataforma até que não, né? Mas navios, por exemplo, você tem a questão questões de o tempo, né? Condições adversas. Então você vai movimentar carga, você vai trabalhar na mesa de trabalho, onde tem cargas altíssimas. Você vai lidar com cargas altíssimas. E nisso aí, se você tem uma pessoa que não está 100%, não está focada, ou o cara está pensando lá no boleto, ou o cara está pensando em algum tipo de problema, né? Está com um problema. É você dar essa liberdade, é de você estar com a sua equipe na mão, em termos de quê? Poxa, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou legal. Né? Lá nós temos o DDS, tinha o Thiago Bezzi, né, que é um engenheiro, hoje é o ACM, né, hoje é um gerente, o merecimento, né, do cargo, foi promovido, em que ele sempre falava, né, quem não estiver bem, que possa falar. Se não falar para mim, mas pode falar com a pessoa mais próxima. Esse é o recado, né? E quando você vem com a liderança de cima e que chega com um discurso, né, desse, te dá mais liberdade de você falar. E você não ter o receio de se achar, opa, eu sou um cara problemático, não é isso. Tá? Porque você vai, muitas vezes, evitar um acidente ou um incidente. De você se abrir, tá? De você comunicar. E por isso que eu trabalho muito nisso aí. De ter a equipe na mão, ter a equipe em mãos, em termos de quê? Dela ser uma coisa democrática. Sem anarquia, né? Mas uma coisa democrática de se abrir e de todos perceberem, né, a questão do... É difícil, né? Eu como líder, tá lidando no dia a dia, e eu tenho minhas outras atividades, como você falou, outras preocupações, mas eu tenho de lidar também com o humano, né? Com o lado humano da minha equipe. Agora, Gil, essa questão é um grande desafio mesmo, quando se fala do ramo offshore. A liderança, de forma geral, em qualquer empresa, atividade, principalmente quando a liderança de pessoas que estão ali na linha de fogo mesmo, ali onde tem atividade de risco, é um grande desafio. Lidar com as emoções das pessoas também é um grande desafio. Como é que você vê hoje a liderança? Eu, particularmente, eu vejo que muitas empresas colocam pessoas para liderar sem ali o devido preparo ali, e isso acontece de fato dentro das montadoras, dentro do ramo de mineração. A gente vê muitas pessoas ali que ali, às vezes a pessoa é um bom operador, um funcionário que se destaca, ele vira um líder e não tem aquele preparo antes de ele virar um líder, principalmente para lidar com as pessoas. Como é que você vê isso dentro do ramo offshore? O que precisa hoje melhorar? Você tem quase 4 décadas de experiência, então você não começou ontem. Então você já consegue ter ali, já deve ter tido experiência de pessoas que foram colocadas para liderar, não deu certo, teve que voltar atrás. Como é que você enxerga hoje a liderança dentro do ramo offshore? O que precisa melhorar, principalmente agora com essa questão da saúde mental, para esses líderes? Então, muitos estão com a prática, né? Eu acho que falta muita coisa em termos de quê? Dessa liderança, ela antes de subir e de ser um líder, é muito importante aquelas pessoas que têm ali um perfil de líder, elas também estarem sendo preparadas bem antes, né? Elas também participarem de treinamentos, que às vezes a empresa, ela foca, tem empresas, né, que focam muito no líder atual. Mas ninguém é para sempre, né?
Ninguém é para sempre. Então, aquelas pessoas que têm aquele perfil e que têm um futuro líder, eles têm de participar, de começar a participar dos cursos, dos workshops, em que os líderes participam. Essa é a melhor preparação, porque você participar de curso de liderança antes de você ser um líder, né? Ali no papel, né? Porque às vezes a pessoa já é líder sendo operadora, né? Não estando no cargo de supervisor, mas ele já é um líder nato, né? Então, assim, as pessoas que já têm um perfil, a empresa mapear essas pessoas e já participarem também desses treinamentos em que os líderes, né, que estão ali no cargo, eles participam. Eu acho que isso é um fator que é super importante, né? As empresas enxergarem. Até Entendeu? para ver se a pessoa tem ali, né, o perfil mesmo, de fato, né, fazer uma avaliação, ela ter ser inserida num ambiente de pessoas que já estão ali naquele papel para estar passando algo, de como é que é. Geralmente é o contrário, né? Ela assume e depois ela vai se virando ali e às vezes não tem ali um perfil. E qual que é o papel hoje também, Gil? A gente está falando muito da questão da liderança, da segurança do trabalho a bordo hoje na questão emocional, na questão para ajudar vocês a estarem fazendo a segurança da equipe. Como é que é a interação entre a equipe de segurança do trabalho e a liderança dentro desse ramo? Então, a segurança do trabalho, ela funciona como um braço, né? Como um braço do líder, do supervisor ali, né? Do Convés. Quando você trabalha em conjunto com a segurança, né? Com o HSE, com o Tec Segurança, você cria raízes. Você cria raízes, né? E isso é importante, porque o técnico de segurança não é somente aquela coisa técnica, olha, não pode isso, não pode aquilo, enfim. Ele também tem de conhecer as equipes que estão trabalhando, né? Ele tem de se atentar para isso, né? Ele tem de ficar muito mais atento à saúde emocional da equipe. Ele perceber, e por isso que o papel, muitos não entendem até, né? Poxa, mas você já aconteceu já, tá? De técnicos falando, pô, mas não sou babado de... Não é esse. Esse não é o papel. Isso não é o profissional, né? O verdadeiro profissional. Enquanto profissionais que são perfeitos, né? Em termos de quê? De entender isso, deles chegar, né, mais na equipe e ele conhecer aquela equipe, opa, tem um problema emocional. Porque hoje o papel do técnico de segurança do trabalho não é só a coisa técnica, né, da orientação, da segurança, mas também ver a saúde mental do trabalhador. Ele se preocupar com a saúde mental do trabalhador. Porque eles já sabem que a saúde mental, você como um profissional que estiver mal emocionalmente, né, a saúde mental precária, vai acontecer um acidente. Entende? Então, assim, o papel do técnico de segurança do trabalho a bordo, ele se fundamenta em quê? Nas orientações do seu dia a dia, na documentação, mas também a importância fundamental dele saber se atentar sobre a saúde emocional das equipes em que ele trabalha ali na sua unidade, né? Agora, Gil, você falou aqui mais cedo de algumas ferramentas, né, práticas. Você falou do DDS, que é importante, antes de iniciar as atividades, isso em qualquer organização. Mas quais práticas aí, além do DDS, quais ferramentas que vocês utilizam que ajudam a criar um ambiente aí mais seguro, principalmente relacionado à parte emocional? Que tipo de ferramenta que vocês têm para detectar ali um colaborador, às vezes que está com problema com estresse, com outro tipo de problema emocional? Como é que é tratado isso embarcado? Então, nós temos várias ferramentas, né, em que são colocados, por exemplo, hoje você tem o Focus, né? Você tem um Focus, você tem, que é uma ferramenta de observação comportamental, né? Nós tínhamos o Nos Observando, em que ali você tinha toda um questionário, né, para preencher,
em que vários pontos, né, eram detectados, inclusive a coisa emocional. Porque no feedback, quando você reúne a equipe para você debater uma pós-atividade, você pode notar, e eu notava muitas vezes, né, a forma que a pessoa era abordada e como ela falava. Aí ele falou, opa, não está legal, né? Opa, essa pessoa não está legal hoje. Essa é uma das formas, né? E também sobre treinamentos, sobre segurança psicológica, né, que hoje está muito atuante, né? Também a questão a toolbox, né? Na própria toolbox, você inicia um trabalho, você vai lá preencher a toolbox, vai reunir o pessoal, você já percebe, o cara já está nervoso, nem começou o trabalho, a atividade, já está nervoso, né? Já está nervoso já, pô. Então, às vezes, a pessoa não está bem. Você já fica com cuidado ali com aquela pessoa. Mas, hoje em dia, são várias ferramentas disponíveis, né, para poder, a bordo, a gente ver a questão da saúde mental do trabalhador. O pessoal começou a mandar perguntas aqui, Gil. Vou mandar para você matar no peito e chutar pro gol aí, ó. A Vamos Lígia lá. está perguntando como que você se sente em relação ao seu trabalho hoje, como você gostaria de desenvolver. Aí ela fala, os procedimentos modificam com mais periodicidade ou se mantêm inalterados? Modificam. Se modificam bastante, tá? Modificam bastante. Não é uma coisa engessada, né? Não é uma coisa engessada. Os procedimentos, eles tanto que tem lá os programas, né, em várias empresas, em que você tem um acesso, em que você pode fazer essa mudança, né? Você pode fazer essa revisão do procedimento. Que é uma coisa bem, não é engessado, né? Você coloca ali no papel e deixa. Não. Você tem toda a liberdade de você mudar esse procedimento, né? De acordo com o projeto, ou de acordo com a demanda, né? Ah, poxa, mudou e viu uma coisa nova. Então ali você muda. Esse procedimento, ele não é engessado, tá? Mas eu gostaria muito de que houvesse, na realidade, não só o papel, né, da gente ir lá preencher, tal, modificou ali, bonitinho, mas que as pessoas e os líderes levem lá para fora, né? Quando a gente fala lá para fora, né, vai lá para o Convés, né? Você sai do casario, vai para o Convés. Que as pessoas se coloquem em prática. Muitas vezes no DDS tem pessoas que falam bonito. Nossa, fala bonito, cara. Fica até assim, nossa. Mas quando chega lá fora, faz tudo o contrário. Não acontece isso. Ou liderança que fala, não, pode ir tranquilo, sem problema, e daqui a pouco começa a ver aquela pressão, não é nada disso. Então é isso que a gente pensa, né? Das pessoas melhorarem, a liderança de cima para baixo está alinhado junto com o pessoal que vai fazer atividade, né? Fim, né? Tá tudo alinhado. É isso que eu desejo, né? E quero aí para a galera do futuro aí. Rapaziada. Gil, a segunda pergunta você respondeu dos procedimentos, mas ela fez uma primeira que eu achei interessante, que ela perguntou como que você se sente em relação ao seu trabalho hoje, como você gostaria de se desenvolver. Uma coisa que eu já vi que você faz, né, é que você, com a experiência que você já tem aí de quase 4 décadas, está transbordando o seu conhecimento através dos treinamentos, dos ensinamentos aí, os treinamentos principalmente de içamento de carga que você realiza, entre outros, aí é algo que você desenvolve as pessoas, certo? Sim, sim. Agora, você aí está com quase 4 décadas, tem algo, como é que você se sente hoje em relação ao seu trabalho? Com certeza deve se sentir realizado, né? Que já está cumprindo o seu papel, mas o que você gostaria ainda que você acha que você pode se desenvolver? Ela perguntou isso também. Algo que você queira se desenvolver também como profissional ainda. Olha, aquilo que eu falei no início, sempre, no início da live, né? A melhoria contínua, né, do profissional, né? Uhum. Eu fiz o teu curso, né, de técnica de segurança do trabalho, foi uma coisa, né, que eu fiz para desenvolver, né, a minha atividade, e uma outra seria de instrutor, também conseguir, né, tá praticando, né,
essa função de chegar à frente das pessoas, de estar compartilhando conhecimento, também pegando o conhecimento das pessoas que participavam dos treinamentos, né? E a minha grande ambição, né, vamos dizer assim, ainda atuar como auditor interno, né? Bacana. Eu fiz o treinamento na ISO 45001, né, que é a gestão de saúde e segurança, a ISO 45001, pela Bureau Veritas, que é uma importante certificadora, né? Com Importante certeza. certificadora. E eu quero fazer o de auditor interno, né? Então, assim, para agregar a minha função e agregar também a todo um projeto, né, que existe, né, na minha cabeça, que é quando parar, ser um auditor interno. É isso que eu penso ainda na minha carreira. Com certeza faz todo sentido. Você que aí quase muito tempo aí no operacional liderando pessoas, buscou uma formação aí para a área de segurança do trabalho, para agregar valor, para transbordar conhecimento. Eu acho que um profissional, quando ele já sabe muita coisa da parte operacional e quer transmitir para outras pessoas, acho que isso é um grande legado que você vai deixar com um profissional desse ramo. E também essa questão da auditoria faz todo sentido, porque, de fato, pelo período que você acumula de experiência, com certeza, para ensinar outras pessoas, para fazer uma auditoria, faz toda a diferença para a melhoria dos processos aí que você vai estar fazendo uma auditoria. O Caio Braga também está falando aqui, né, que tem a curiosidade de saber como funciona para ingressar no ramo offshore, que é um ramo que muitas pessoas aí querem ingressar, não sabe por onde começar, é desafiador também. Também eu gostaria de, emendando a pergunta do Caio, como ingressar, né, qual que é o primeiro passo, aí, quais são os passos, também, se você já presenciou muitas pessoas ali que queriam ingressar e depois ali no meio do caminho ali não aguentou o rojão. Como é que funciona isso, Gil? Ótima pergunta aí do Caio. Então, para ingressar hoje no mundo offshore, tem dois. Aqui no Brasil, para atuar aqui no Brasil, né, tem dois treinamentos que são básicos, né? Que é o TRILT, que é um escape de aeronave. Né? Começa por aí, né? Vai ter de lá para o treinamento, são 2 dias, né? Tem a prática, tem a teórica e tem a prática, né? Que é virar uma. O pessoal pode procurar aí no YouTube sobre TRILT. É um desafio, né? Quem quer trabalhar offshore já vai encarar esse rojão aí, né? No escape de aeronave, a Já é TRILT. um bom teste, né, Gil? Ali o cara já vai ver né, se vai querer ou não. E o CBSP, né, que é o curso de salvatagem, né? São cursos básicos que não garantem, a gente tem até deixar um alerta, né? As pessoas falam, pô, quero fazer o curso tal, TRILT, o CBSP. Vai fazer, mas de uma boa forma, porque vai enriquecer o currículo. E quando a empresa olhar, opa, esse cara está interessado mesmo. Ele já tem um TRILT e tem um CBSP, que são cursos básicos, né? Para você atuar na área offshore. E tem as NRs, NR34, NR33, né? Outras NRs, mas não são tão significantes, né, quanto o CBSP e o TRILT. Mas tendo essas NRs também é super positivo. Aí, Caio, você já tem os dois primeiros passos aí para iniciar essa jornada. Exatamente. E ver ali se é aquilo mesmo que quer. O E já, network também é importante, né, Gil? Conhecer alguém que está no ramo. muito importante. Hoje em dia, o network, cara, é uma coisa que você ter uma boa rede, né, de pessoas de conhecimento, né, que possam estar te dando as dicas, te indicando, isso é super importante. E desafios, pessoas que já foram, por exemplo, já chegaram, tinham muita vontade de trabalhar embarcado, e que chegaram e não duraram nenhum embarque. E tem pessoas que duram, né, que chegam e duram 30 anos, quase 4 décadas como eu, mas tem pessoas que realmente eu já presenciei e queria muito estar embarcado, mas no primeiro momento que pegou um mar ruim, já desistiu. Né? Falou, não, pô, rapaz, isso aqui não é para mim não, cara, eu tô passando mal, vou lá tomar
um, um remédiozinho lá para o engove, né? Um remédiozinho lá para tirar a maresia, né? Tá mareado, a gente fala que tá mareado, né? Porque tá passando mal, tá querendo, enfim. Mas o que eu falo é o seguinte: a pessoa que quiser trabalhar embarcada, esses dois cursos, né? TRIUT, CBSP, que são cursos básicos, como eu falei, né? E o desafio mesmo de ter o perfil de pegar uma aeronave, a Bacia de Santos, por exemplo, são 1 hora e 10 de helicóptero. E chegar lá também e ficar seus 21 dias confinado, ou 14, que seja. É saber que quando sair do convés, não vai para casa, não. Ele vai lá para o camarote, para a cabecinha lá no travesseiro, né? Hoje em dia nós temos a Wi-Fi, né? Que você pode comunicar com WhatsApp, enfim, uma TV, né? Via satélite. Hoje está um pouco melhor, né? Aliás, muito melhor, né? Melhorou a comunicação, né? A comunicação é dentro também da ANR, né? A NR, ela, 37, ela fala sobre a questão do trabalho offshore, né? E que realmente tem de ter as condições necessárias do bem-estar, né, do trabalhador. O Fernando está perguntando aqui, esse curso de salvatagem e Terrute tem validade de quanto tempo? Sim. Uma coisa que temos que tomar cuidado é aonde fazer esses cursos, que pode acontecer de ter um TRIUT ou CBSP com um valor menor, mas também tem que saber se aquela empresa ela está credenciada. O principal cliente é a Petrobras das empresas, né? Então, ver se realmente aquela empresa ela está realmente credenciada para fazer aquele. Ela faz o treinamento, mas será que está credenciada? Isso tudo tem que saber. E a duração, o TRIUT passou para 5 anos, né? O TRIUT. CBSP, se eu não me engano, é 4 anos, né? Ou o TRIUT está 4 anos. Varia entre 5 anos e 4 anos, a validade de um e do outro. Tá? Importante ver a questão do credenciamento, né, Gilson? E aqui tem Credenciamento. o Super Hélito, importante. o Hélito já tinha respondido aqui também, 5 anos que é o período, e ele está perguntando aqui em questão de PCD a bordo, existe? Pois é. É uma questão hoje, Marco, ótima pergunta, excelente pergunta. Tá? Navios, por exemplo, se você for colocar a questão do PCD, realmente não há. Tá? Por quê? Devido às condições de transporte. Tá? Você vai pegar um helicóptero, você vai desembarcar no helideck. Tá? Então vai depender muito da questão aí também do nível, né, do PCD, mas realmente foi excelente pergunta, mas não há, tá? Não há essa questão aí do tanto que eu vou dar um exemplo rapidinho. Tinha um excelente operador, ele era aqui do Espírito Santo, né, da cidade de Guarapari. E ele simplesmente, excelente, cara, novo, um rapaz de 19 a 20 anos, tinha um futuro brilhante. Ele foi soltar um rojão, tá? Ele soltou um rojão, ele perdeu o dedo, né? O dedo, o polegar, né? E o indicador. E ele passou para a empresa, tinha uma base, e ele foi transferido para a base. Ele não pôde trabalhar embarcado, tá? Então, essa pergunta bem pertinente, né? Mas eu, por exemplo, não tenho conhecimento do PCD realmente a bordo. Agradecer aí a pergunta do Hélito, do Fernando, o pessoal está passando bastante, a Poliana também. A Lídia perguntou de novo aqui, ó, após anos de experiência com várias mudanças operacionais, sociais e pessoais, como você se motiva para continuar trabalhando nessa área? A minha motivação é de você ir lá para o mar, olhar aquele azul lá, né? É, E falar, não, poxa, acho que é tipo uma cachaça, né? De grosso modo falando, né? Você, nossa, eu vou parar. Mas, cara, você vê aquele marzão e você vê os projetos que você faz, né? A importância para o desenvolvimento do nosso país, né?
que é a área offshore, e o quanto você faz bem, né, em liderar as pessoas, não liderar, né, mas você está ali compartilhando o conhecimento, é isso que me motiva, né? Gostaria de estar numa cadeira de praia, ali vendo, pegando um bronze, né, tudo mais, mas às vezes você, quando você olha aquele mar, fala, não, isso aqui é meu lugar, né? Claro que vai ter a hora de parar, mas é isso que me motiva. A pergunta da Lídia é bem pertinente, né? Mas o que me motiva é isso aí. O Souza aqui tá agradecendo, o grande mestre Gil, um grande abraço, parece que trabalhou com você, te Grande abraço elogiando desse muito. todos. O Está Alisson. falando que é o Alisson, aluno e amigo do offshore, mandou um E abraço. grande abraço para o Alisson. Está comentando aqui que as melhores passagens de Deus estão no mar, um sol nascente e se pondo, e único e deixa o próximo, mais próximo de Deus, segundo ele aqui. Boa reflexão, né? Sim. Do Souza Fernandes aqui, do Alisson, né? O E tem Alisson. O Elton também está falando que pede para ele para explicar a diferença de profissional de marinha para os demais. Está pedindo para você Sim. explicar isso aí, Gil. Sim. Gilson. Opa. Então, muitas pessoas confundem muito, né? Falar, pô, o cara tá de porto em porto e tal. Aí confunde, né? A questão o profissional da marinha, né? Você tem a marinha mercante, você tem a marinha de guerra, né? Você tem a marinha mercante, em que você tem a carteira marítima, né? Em que você faz uma prova, né, na capitania dos portos, pesquisa também, né? Hoje em dia está muito fácil, né? Você vai lá, pesquisa ali no Google e vê a questão das datas que tem prova, né? E isso aí tá bom hoje em dia. Antigamente não, você tinha que esperar um jornal, né, específico que era para concursos, né, relativos à marinha, tanto a marinha de guerra quanto a marinha mercante, né? Então a diferença é o seguinte: marinha de guerra, né, que você tem aquele uniforme todo branquinho ali e tal, você tem aquela militar, né? A área militar. Você começa pelo Escola de Aprendiz de Marinheiro, tem até uma unidade aqui em Vila Velha, e você depois vai para cabo, né? Enfim, é soldado, cabo. Então, essa é a marinha de guerra. E você tem a marinha mercante, onde você tem o marinheiro de convés, aí você tem também você tem o moço de convés, que é o inicial, né? E você tem antes você tem o auxiliar de moço, mas você depois, para trabalhar, por exemplo, na Bacia de Campos, em Macaé, enfim, em Santos, o marinheiro, é o moço de convés. Você tem um moço de convés, você tem um marinheiro de convés, você tem o boçon, né, que é o encarregado de convés, né, mas é o boçon. E então essa diferença entre a marinha mercante, né, e marinha de guerra, tá? E os demais que são do offshore, que não precisa da carteira marítima. Ah, Tá entendendo? Essa é a diferença, acho que é a pergunta do Wellington. Deve ser mais ou menos por aí. Tem a questão da marinha de guerra, a marinha mercante, onde tem lá o pessoal que a gente fala que é da marinha, né? É o pessoal que é da guarnição, né? Que tem um capitão, tem imediato, que tem um moço de convés, e o marinheiro de convés. Essa é a diferença. E tem o pessoal offshore, que trabalha tanto em plataforma quanto navio, em que você tem o operacional, né, que é o pessoal chamado extra-haul. Esse não precisa da carteira marítima, tá? Precisa sim daqueles treinamentos que eu tinha citado, que são os básicos, que é o TRILT e o CBSP. show de bola. O Elton está agradecendo aqui, falou que foi muito bem explicado. Ele também parece que já conhece muito do assunto também. Obrigado, Ed. Agora, o Gilzinho está chegando no final. Eu queria fazer algumas perguntas para interagir com o público aqui, algumas perguntas rápidas. Por exemplo, você já sentiu que não podia falar algo a bordo por medo da reação do pessoal da equipe? Já, muitas vezes. Há muita coisa. Muita É. coisa. Já. E aí, Já. como é que foi? Como é que você saiu na situação? Você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Né? Você tem que ter um jogo de cintura muito grande. E é difícil. Né? Mas uma questão ligada, por exemplo, à segurança, eu
não negocio. A segurança não negocio. Quando tem para falar, eu vou falar. Né? Quem me conhece, acho que sabe da minha forma de trabalhar. E quando negocia, eu não negocio segurança. Se é relativo à segurança, você pode ter certeza que eu não vou me calar. Né? Mas já aconteceu situações, realmente, de eu dar uma segurada em relativo a outras situações, né? Que você tem que ter jogo de cintura, aí você pega o pessoal, né? Esclarece ali e tal. Mas ali com a liderança, você dá uma segurada, tá? Mas já aconteceu várias vezes. Como é que você lida com a saudade aí da família, Gil, e a pressão do trabalho embarcado? Esse é um grande, como posso dizer, um elemento, né, do offshore. Ele sai para trabalhar, mas ele vai deixar ali os boletos, os problemas, a família, às vezes já acontece, né, tanto comigo, né, já aconteceu no passado, né, que eu tinha minhas filhas pequenas, quanto com colegas, né, poxa, deixar uma filha lá com uma febrezinha, né, ou gripada, ou com algum tipo de problema para resolver, e você vai, naquele momento você vai ter de embarcar, tá? Caramba, você vai ter que assinar um documento aí no banco para um financiamento, tal. Cara, mas não vai dar só na volta, só na volta. Então, assim, emocionalmente, a questão da saudade da família, saudade dos amigos, que é aquele bate-papo, né, de você estar junto com a família, a gente tem lidado da seguinte forma: a gente tem que ser profissional, né, em primeiro lugar, mas a gente é ser humano, né? Mas a gente vai lá com a certeza de uma coisa, de que nada pode afetar e abalar o seu emocional, né? Porque você sabe muito bem que se você se abalar, as condições de você sofrer um incidente, de você não ir para casa da mesma forma que você chegou, vai ser muito alto. Então a gente lida, e como eu tinha citado, hoje em dia você tem uma série de regalias, vamos botar assim, né? Mas que são importantes e que são cada dia mais fundamentais, né? Que é a comunicação, né? Você tem uma comunicação, poxa, tem um WhatsApp para ver como está a família. A comunicação, acho que é o ponto fundamental, né? Das empresas darem essa condição de você poder saber sobre a sua família, ter esse contato com essa família, com a sua família. E lidar no dia a dia ali mesmo, pensar que cada dia, né, está faltando menos dias para você retornar. Gil, você agora não está embarcado, mas vai embarcar a qualquer momento. Quando você Isso, volta? é isso aí. É isso aí. Amanhã. Amanhã você volta. Isso. E aí, só no mês de junho agora retorna. Isso aí. Show de bola. Ô, Gilson, a gente já passou aí 10 minutos do nosso tempo, né? Tem 1h10 de live. A live com você é impressionante, passa muito rápido, né? Com certeza é muito conhecimento aí que você compartilhou com as pessoas aí também. O pessoal participou bastante, fez bastante perguntas aqui, comentários também. Tentei passar todos aqui e agradecer a participação de todos e principalmente você por ter cedido esse espaço, né? Amanhã já vai embarcar novamente e estar aqui com a gente aqui, acho que com certeza é uma honra para todos nós. Essa live era para ter acontecido há 2 semanas atrás, a gente conseguiu fazer ela antes de você embarcar. Espero ter outras oportunidades, né, de a gente estar conversando sobre outros assuntos. É a segunda live que a gente faz e muito boa, muito bacana, muito feliz de estar conversando com você. E agora deixo o espaço para você mandar suas mensagens finais aí, né, do que você quer trazer para esse público aí nesse final dessa live. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a participação, né? Desculpar, né, se eu não cheguei a responder uma pergunta de forma mais clara, mas para mim foi uma honra, né, ter participado e dizer o seguinte: acredite, né? Acredite nos seus sonhos. E uma coisa, né? Uma pessoa me falou uma vez, poxa, Schmidt, o que precisa, cara, para eu poder,
um rapaz, né, que foi fazer um treinamento com uma missão de carga lá em Macaé, ele estava entrando na empresa e perguntou, poxa, Schmidt, o que eu preciso para poder seguir minha carreira aqui no offshore que eu estou começando? Eu falei duas palavras, comprometimento e ética. E foram duas palavras que eu carreguei na minha carreira e que fez a diferença, né? De você se colocar no lugar do outro, de você ter empatia e de você ter a ética e comprometimento, né? Que são duas peças fundamentais, né? É isso que eu falei para ele. E eu digo também para os demais aqui da live, né? O pessoal da live, isso aí. Comprometimento e ética, e que a questão da segurança psicológica cada dia mais mais reforçado nas empresas. É isso que eu peço, né? E me agradeço muito a participação e dizer que eu fico muito feliz, né, de estar participando da live, é um orgulho para mim. Show de bola. A gente agradece a sua participação e com certeza vamos convidá-lo, você, para mais assuntos relacionados à saúde e segurança do trabalho, que tem muito a contribuir em transbordar para essas pessoas aí que estão entrando no mercado, pessoas que queiram seguir, né, essa carreira que você tem aí, com certeza, uma carreira brilhante, aí, afinal, quase 4 décadas aí trabalhando na mesma profissão não é algo que a gente consegue ver a todo momento. Então, isso, agora acho que é o momento de você estar compartilhando isso aí, para as pessoas aí que querem estar no mesmo patamar que você está,